Atitudes do avaliador. Vamos lá? Primeiro, gente, ambiente organizado, condições mínimas, com iluminação, espaço adequado para a execução das tarefas. Gente, é tão interessante que eu tenho alunos que montam depois a sala e mandam foto para mim, sabe? Professor, dá uma olhada, tá assim, legal. Eu fico com um orgulho tão imenso em saber que, de alguma forma, eu participei daquele processo daquele aluno que montou a sua aula, montou a sua sala, montou seu material, tá organizado, tá com as coisas tudo. Gente, é muito orgulho saber que, de alguma forma, nós do Grupo Rema Educação estamos possibilitando possibilidades para essa família, para essas famílias em outros lugares que não tem muito acesso à informação e que, através de um sistema de aula desses online, vai trazer benefício juntamente, né? Então, isso é muito grande, é muito fidedigno, né? E traz uma referência muito importante, tá? Certificar-se, gente, de que o material esteja preparado e organizado antes da aplicação do exame motor. Isso é essencial. Vai chegar a criança, separou o material dela? Você separou o que você vai avaliar? Qual é a sua organização? De que forma isso vai acontecer, tá? Isso a gente precisa ter. Procurar deixar a criança à vontade, relaxada, eliminando inibições e bloqueios que possam impedir uma observação precisa. Então, você vai ter que ter também a sua forma de chegar nessa criança, entender os interesses dela, tentar conversar, entrar por aí para que você possa ela sentir acolhida, relaxada, para você poder aplicar a sua avaliação. Tá? Proporcionar um ambiente agradável. Antes da aplicação das tarefas, é necessário estabelecer um acolhimento com a criança, tá, gente? Para que se sinta segura, confiante, para demonstrar todas essas habilidades que ela possui. Isso é essencial. Não se deve menosprezar a importância da voz, do calor e do ritmo das perguntas. Isso é muito importante, tá? Como que é o ritmo, a importância dessa voz dessa criança, ela no ambiente, a questão do calor, se está frio, como que ela reage a essas sensações também, tá? O observador deve respeitar todas as respostas da criança, sem emitir juízos de valor que possam prejudicar-lhe a espontaneidade, tá? Gente, se eu estou avaliando, toda a condição motora dessa criança está sendo importante para eu ter avaliar, para que eu possa, de uma certa forma, direcionar o que vai ser efetivo para ela. Eu preciso entender isso, tá? Eu já vi muitos profissionais assim que ficam, ele não faz isso, não faz isso. Gente, por favor, a criança está escutando. Nós temos que respeitar ela. Ela é uma criança ali, um ser humano que merece a voz, que merece ser atendida e acolhida diante das nossas necessidades. Nós estamos trabalhando com desenvolvimento, tá? Quando a gente trabalha com pessoas que estão em pleno desenvolvimento, nós merecemos ter este cuidado. Isso é essencial no nosso trabalho, tá? Segundo item, descrição do comportamento. Olha a carinha dessa criança aí, né? Descrever. Qual é o tipo físico dessa criança? Se ela é alta, se ela é atlética, tá? Se a criança cansa facilmente, qual é o ritmo, gente, da criança? Qual é a forma que ela executa? Tudo isso a gente anota, tá? Todas essas informações, elas são muito precisas, tá? Atitude e conduta geral da criança, como alterações respiratórias, inibições, ansiedade, qual aquele movimento que ela não conseguiu, que de certa forma gerou ali alguma inibição, por quê, né? A gente tentar entender. Se é uma criança que comunica verbalmente as informações, vamos tentar entender o que ela está nos querendo nos dizer, tá? Manifestações alérgicas, aspectos ortopédicos, tá? Que possam influir nos resultados das provas. Se algum aparelho ortopédico também, isso também a gente precisa avaliar essa condição, tá? Se a criança possui tiques ou manias, e quando esses gestos se acentuam, então a gente também
precisa entender, principalmente as crianças, né, com autismo ou com alguma deficiência associada. Nós também temos na pós uma disciplina só psicomotricidade nas deficiências, tá? Gente, eu adorei dar essa aula também, é impressionante. Aí a gente vai trazer lá também escalas, dicas de livro para vocês, né? Fundamentação teórica de primeira, com esses autores consagrados nessa área, tá? Sobre como avaliar também uma criança nesta perspectiva, tá? Com uma deficiência. Que olhar que eu tenho que ter, que critérios que eu tenho que ter. Então, aqui eu só trouxe esse parágrafo, mas assim, é uma infinidade de informações que não tem como a gente trazer tudo isso aqui agora. Mas lá na pós, você vai ter também umas contribuições de autores essenciais, assim, gente, com gráfico, com dicas, com estrutura, com avaliação. Bem interessante, tá? Eu sou suspeito para falar desse curso também, porque eu acredito que ele traz uma possibilidade de intervenção, de acompanhamento da criança essencial, tá? E que faz a diferença na vida. Eu preciso, muitas vezes, do psicomotricista, junto lá na AMA também, porque eu coordeno toda uma equipe para trabalhar isso. Eu vejo o quanto isso mudou a vida das crianças quando a gente proporcionou um profissional lá dentro, né, e entendendo ele toda essa essência, o quanto isso fez a diferença, né, das crianças. Qual foi o problema que eu tive depois? Os outros colegas, os outros, né, profissionais dizendo, Luiz, eu acho que tem que mudar o horário, porque ele só está querendo ir lá para lá. Olha o quanto aquilo motivou também essa criança, né? Então, isso acontece, gente, tá? A expressão verbal, o timbre de voz, a maneira de falar, a espontaneidade, a maneira de expressão, o conteúdo da linguagem, mas o psicomotricista vai avaliar isso? Sim. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trago muito isso nas minhas aulas, só para vocês terem uma ideia, esses autores, eles têm autores, tá? Como Francisco Rosa Neto, Vitor da Fonseca, tá? Eles trazem a importância da gente avaliar a questão da linguagem, tá? E isso, tem poucos estudos sobre isso, mas também a gente avalia essa questão da linguagem, é extremamente importante, tá? Se realmente entendeu as instruções das provas, se ele conseguiu entender, executar, a capacidade de atenção e concentração, isto é, se a criança se dispersa facilmente, tá? Como que a gente pode avaliar? Se ela tem uma dificuldade de atenção, de como que a gente verifica isso, sabe? Então, a gente também precisa ter este olhar, tá, gente? O nível de execução de todos os exercícios. Olha essa carinha linda aí, né? Então, gente, como que ele executa? Como que ele faz? Como que ele vai levantar? A nossa observação, eu digo sempre isso, tanto os meus alunos da psicopedagogia, quanto da psicomotricidade, eu digo, gente, vamos observar, observa o comportamento, mas eu tenho que ter um entendimento do que eu tenho que observar. Eu tenho que canalizar a minha observação também para aquilo que é importante. Aqui é uma questão motora que envolve todo um processo de desenvolvimento. Então, quais são os elementos que eu tenho que olhar? Daqui a pouquinho já vou falar deles, tá? E que a gente tem que estar de acordo, a gente tem que olhar, a gente tem que monitorar. A velocidade e o ritmo da execução. Gente, ritmo, a gente fala muito de ritmo de aprendizagem. Qual é o ritmo de aprendizagem dessa criança? Né? Quanto tempo ela mantém ali atenta, concentrada para a execução de um exercício? De que forma esse trabalho vai proporcionar a ela? Tá? Então, isso a gente avalia também para a gente poder ajudar lá na escola esse professor, essa professora quanto o ritmo, aquela criança que é mais lenta, que escreve mais devagar, como que a gente vai ajudar ela? Então, nós precisamos entender, fazer um programa de trabalho que favoreça o trabalho com ritmos. E vamos trabalhar ritmo, tá? A questão da inibição, se ela impede o desenrolar da ação, tá? A fatigabilidade, se altera a execução, se ela tem alguma questão durante o movimento e que causa a dificuldade de atenção. Então, a gente vai avaliar essas questões.